Imagine um viajante solitário atravessando o deserto. O sol queima sua pele e seus lábios racham de sede. Mas ele continua andando, não porque tem água, mas porque acredita que logo encontrará um oásis. Ele repete para si mesmo: apenas mais um passo, apenas mais um passo. E, como num passe de mágica, quando menos espera, lá está o oásis. Mas será que foi mágica? Ou será que suas palavras moldaram a realidade ao seu redor? Desde os tempos mais remotos, a humanidade entendeu que palavras não são apenas símbolos. São sementes plantadas no solo fértil do destino. No Antigo Egito, acreditava-se que a fala do faraó podia mover montanhas. Os gregos, por sua vez, narravam histórias de oráculos, cujas palavras esculpiam o futuro. E em textos sagrados de diversas culturas, a criação do mundo começou com um som, uma palavra, uma vibração. No começo era o verbo. Não apenas um conjunto de letras, mas uma força capaz de dar forma ao caos. O próprio universo começou com um som, um eco primordial que ressoa até hoje. Mas será que isso se aplica a nós? Será que nossas palavras possuem esse mesmo poder criador? Nikola Tesla dizia que se quiséssemos entender o universo, deveríamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. Cada palavra que proferimos é uma frequência lançada no espaço, um comando que o cosmos escuta, interpreta e, de alguma forma, devolve. Mas se palavras são tão poderosas, por que não notamos seus efeitos de imediato? Por que um simples "vai dar certo" nem sempre muda a realidade no instante seguinte? No Japão, existe um experimento fascinante conduzido pelo Dr. Masaru Emoto. Ele estudou o impacto das palavras na estrutura molecular da água. Diante de palavras como amor e gratidão, as moléculas se organizavam em padrões belíssimos, semelhantes a flocos de neve. Mas diante de palavras negativas, como ódio e medo, formavam padrões caóticos e deformados. Se palavras são capazes de alterar a água, e considerando que somos feitos de 70% dela, o que elas podem estar fazendo conosco? Cientistas também estudam a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar. Quando você repete algo muitas vezes, está literalmente esculpindo novos caminhos neurais. Suas palavras são martelos e cinzéis, moldando a arquitetura da sua mente. Mas existe algo ainda mais profundo. Em tribos africanas, há um ritual curioso. O nome da criança só é decidido após uma cerimônia onde os mais velhos escutam a vibração do espírito da criança antes de dar-lhe um nome. Eles acreditam que um nome carrega uma energia específica, uma missão impressa desde o nascimento. No judaísmo, acredita-se que o verdadeiro nome de algo contém sua essência e destino. E na Bíblia, Deus muda o nome de algumas figuras antes de dar-lhes um novo propósito. Abrão se torna Abraão, Jacó se torna Israel, Simão se torna Pedro. Se palavras são tão poderosas, imagine o que acontece quando você se dá um nome, ou pior, quando se define com palavras negativas. Sou azarado, não consigo. Isso nunca dá certo para mim. São frases que parecem inofensivas, mas certa vez, um escritor fracassado, falido e desesperado, escreveu em um papel: "Sou um autor best-seller." Ele colou essa frase em seu espelho e repetia todos os dias, mesmo quando ninguém acreditava. Anos depois, seu livro foi publicado e se tornou um dos mais vendidos do mundo. Esse homem era Paulo Coelho. Coincidência? Talvez. Ou talvez ele tenha plantado uma semente com suas palavras e esperado o tempo necessário para que ela brotasse. Mas nem sempre usamos palavras para construir. Às vezes, sem perceber, as usamos para destruir.
Em um experimento realizado nos Estados Unidos, crianças foram divididas em 2 grupos. O primeiro grupo era constantemente encorajado, enquanto o segundo ouvia frases negativas todos os dias. O resultado? As crianças do primeiro grupo tiveram melhor desempenho escolar e maior autoestima. As do segundo grupo começaram a acreditar que eram inferiores e, consequentemente, seus resultados caíram. Que silenciosamente desenham seu amanhã. Mas o que acontece quando começamos a mudar isso? Se isso acontece com crianças, o que acontece conosco quando nos cercamos de palavras negativas? O que acontece quando, dia após dia, alimentamos nossas vidas com frases que nos enfraquecem? Isso nos leva a uma questão essencial. Se palavras constroem e destroem, como podemos usá-las de forma consciente? E é aqui que começa o verdadeiro segredo. Se as palavras são sementes, o que acontece quando plantamos as erradas? Muitos já ouviram histórias de maldições antigas, frases proferidas em momentos de raiva que pareciam se tornar realidade. Mas e se isso não for apenas folclore? E se houver algo oculto por trás da forma como falamos? Na física quântica, existe um princípio chamado colapso da função de onda. Em termos simples, significa que a observação de algo pode alterar sua existência. Ou seja, a forma como percebemos o mundo pode de fato modificá-lo. Agora, imagine que nossas palavras funcionam da mesma forma. Toda vez que verbalizamos algo, estamos moldando essa realidade. Na Índia, os antigos rishis acreditavam que certos mantras tinham o poder de realinhar a estrutura vibracional do corpo e do ambiente. Isso porque cada som carrega uma frequência única. O famoso Om é considerado a vibração primordial do universo, capaz de harmonizar mente e matéria. Mas se alguns sons podem criar harmonia, será que outros podem criar caos? Existe uma história curiosa sobre um ator que, no auge do sucesso, começou a repetir que algo ruim iria acontecer. Ele dizia a si mesmo e aos outros que não merecia tanto e que o destino logo cobraria seu preço. Poucos meses depois, sofreu um acidente que interrompeu sua carreira. Coincidência? Talvez. Mas estudos mostram que o cérebro humano está sempre buscando alinhar a realidade com aquilo que acredita. Quando você repete algo bom ou ruim, sua mente começa a operar de forma a validar essa crença. Esse fenômeno é conhecido como viés de confirmação. É como se seu cérebro filtrasse o mundo ao seu redor para fazer suas palavras se tornarem verdade. Mas há um outro aspecto mais sutil nisso tudo. Em diversas tradições espirituais, há uma ideia comum. Aquilo que você diz é um pacto com o universo. No cristianismo, existe a crença de que o poder da vida e da morte está na língua. No xamanismo, há a prática de palavras de poder, que são frases usadas para atrair proteção ou sucesso. E no antigo Japão, os samurais tinham um código de honra, no qual palavras tinham peso absoluto. Promessas não podiam ser quebradas, pois eram consideradas vínculos espirituais. O que todas essas tradições têm em comum? A compreensão de que quando você diz algo, está, de certa forma, assinando um contrato invisível. Se disser constantemente "sou um fracasso", é como se estivesse assinando um documento garantindo que essa será sua experiência. Se disser "sempre encontro soluções", está assinando um outro tipo de contrato, um que atrai respostas em vez de problemas. Mas e quando outras pessoas falam por nós? Certa vez, um jovem ouviu de um professor que nunca seria bom em matemática. Por anos, essa frase ecoou em sua mente e ele acreditou nela. Sempre que tentava estudar, sua mente bloqueava, como se aquela sentença tivesse sido um decreto inquebrável. Só quando percebeu que estava carregando um peso que não era seu,
conseguiu mudar sua relação com o aprendizado. Muitas vezes, somos prisioneiros de palavras que nem foram nossas. Pais, amigos, professores, chefes, todos podem, sem querer, plantar frases que enraizam em nossa identidade. Mas se palavras têm esse poder, também podemos reescrever esses decretos. Se palavras são contratos invisíveis, então temos nas mãos um poder maior do que imaginamos. O que dizemos não apenas influencia a maneira como o mundo nos vê, mas também como ele nos responde. E se o universo é um eco daquilo que emitimos, então nossas palavras são como bumerangues, sempre retornando de uma forma ou de outra. A ciência, a espiritualidade e as tradições ancestrais convergem para o mesmo ponto. O que falamos molda nossa experiência. Se repetimos constantemente que somos fracassados, incapazes ou indignos, estamos assinando um decreto contra nós mesmos. Se, por outro lado, escolhemos palavras que impulsionam, fortalecem e elevam, estamos construindo um caminho para um futuro melhor. O experimento da água de Masaru Emoto, o viés de confirmação do cérebro e os mantras antigos mostram que palavras não são apenas sons soltos ao vento, elas carregam energia, direção e consequência. Mas o mais impressionante disso tudo é que podemos mudar. Se até agora nos aprisionamos em discursos autossabotadores, nada impede que reescrevamos nossa narrativa. E essa mudança não precisa ser abrupta. Pequenos ajustes na forma como nos comunicamos já são suficientes para alterar o rumo. Em vez de dizer não consigo, podemos dizer ainda estou aprendendo. Em vez de isso nunca dá certo para mim, podemos dizer estou descobrindo novas formas de fazer dar certo. Outro aspecto essencial dessa transformação é nos tornarmos conscientes das palavras que recebemos dos outros. Muitas vezes, carregamos maldições invisíveis proferidas por pais, professores ou pessoas próximas, que nem sempre tinham a intenção de nos limitar. Mas saber que essas palavras não precisam definir nosso destino já nos dá a chave para nos libertarmos delas. O passado pode ter plantado sementes de dúvida, mas o presente sempre nos dá a oportunidade de escolher quais delas queremos regar. Se tudo o que falamos é um comando para o universo, a verdadeira pergunta é: o que estamos ordenando? O que desejamos ver se tornando realidade? Porque se as palavras criam, o que estamos criando agora? E se soubermos usar esse poder conscientemente, então talvez, apenas talvez, possamos nos tornar os verdadeiros arquitetos do nosso próprio destino. Porque, no final das contas, somos aquilo que repetimos. E cada palavra dita é um passo na direção daquilo que seremos amanhã. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo e se inscreva no canal. É muito importante para nós continuarmos nossa missão. Agradeço sua atenção e torço que você sintonize e evolua junto de nós.